Aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui com esse vídeo bem off-topic mesmo. Esse realmente não tem nada a ver com RPG, com jogos, né? Ele tem a ver com internet, com julgamentos, com linchamentos digitais. E eu senti que eu deveria fazer esse vídeo, porque ele tem a ver com todo mundo que está na internet, seja produzindo conteúdo em grande escala principalmente, mas também em pequena escala, e como as pessoas estão sempre esperando uma oportunidade para destruir outras pessoas às vezes, ou para atacar, ou para diminuir. E você não vê que eu também não tiro a minha culpa disso. Então vamos falar um pouquinho dessa cultura do linchamento. E para quem não sabe por que eu escolhi esse tema, eu vou contextualizar, tá bom? Não vou entrar em detalhes porque esse daqui não é um canal de fofocas, mas eu vou deixar bem claro a minha opinião. E já deixando claro, a minha opinião é em defesa da Gabi Xavier. Quem é a Gabi Xavier? Então deixa eu contar o caso, gente, olha só. E depois eu vou dizer por que isso tem a ver com a cena do RPG. Aí eu vou fazer a conexão, fazer o link. A Gabi Xavier é uma menina, uma moça, já é adulta, e ela tem um canal bem grande, com o nome dela, Gabi Xavier. O canal dela tem quase 1 milhão de inscritos, é um canal bem grande, assim, ela vive disso. E o canal dela é sobre anime, sobre mangá, sobre séries, sobre cultura japonesa em geral, e é um canal que eu acompanho, não com muita regularidade, mas quando ela aborda algum anime, algum mangá que eu gosto, ou alguma série, ou algum livro também, de vez em quando ela fala de livros, eu acompanho. Ela é uma pessoa que se expressa muito bem e tudo mais, e faz umas análises bem pertinentes, assim, bem profundas. E o que acontece? Na quarta-feira ou na quinta, faz pouco tempo, faz 2 ou 3 dias no máximo, é uma história que ainda está muito mal contada, mas supostamente o marido dela, ou ex-marido, ninguém sabe se eles estavam juntos, se eles estavam separados, ainda está muito, porque ninguém deu a chance dela se posicionar, já foi sendo apedrejada. O marido dela invadiu as redes sociais dela, acho que no caso foi o Instagram ou o Twitter, e compartilhou uma série de conversas que ele tinha printado do celular dela e que eram conversas íntimas que ela estava tendo com outra pessoa, e ele printou aquilo e colocou. Ainda nem se sabe se realmente são mensagens dela, mesmo e se for também, sabe? Não faço julgamento de valor, não tinha nada criminoso, não era conversa íntima com menor de idade nem nada, eram 2 adultos conversando no privado. Eu não faço julgamento de valor disso, não era um assassino de aluguel que ela estava contratando, não me interessa o que as pessoas fazem no privado. E o único crime cometido é você invadir a rede social de alguém, isso é crime, e você partilhar conteúdos pessoais da pessoa. Acho que temos 2 crimes aí acontecendo, mas o tribunal da internet foi rápido e aconteceu, na minha opinião, aquele que foi o maior linchamento virtual que eu já vi, desse ano, mais rápido. Para vocês terem uma ideia, o último vídeo do canal da Gabi já está com quase 10 mil comentários e 99% são de pessoas atacando ela, xingando ela de todos os nomes possíveis que você imaginar, rebaixando ela. E se você for lá nas outras redes dela, no Instagram, ela bloqueou os comentários de alguns vídeos, mas alguns mais antigos não, e o pessoal tá indo nas antigas. Então, se junta tudo, no mínimo 20 mil comentários atacando ela com todas as formas possíveis e imagináveis, mas tem vários problemas nisso. Como eu falei, essa questão de já tá todo mundo dizendo que tá escandalizado com o teor como se fossem só anjos existindo na Terra, como se aquilo fosse um negócio que só ela fez algo parecido. E são 2, como eu falei, ela é adulta, estava conversando no privado com outro adulto e não tinha nenhum teor de cunho criminoso ali. Não me diz respeito, não me interessa.
O que eu sei é que estão fazendo o linchamento virtual de uma pessoa sem dar o direito dela se explicar. Eu acho que ela nem teria que se explicar, na verdade. Ela é algo que ela tem que resolver na vida pessoal dela. Ela não tem que dar explicação dessas coisas. Ela não tem que dar explicação dessas mensagens em aberto. Ela não teria que fazer isso. Logicamente, ela é uma influencer com bastante abrangência. Ela precisa fazer isso por conta do trabalho dela. É uma necessidade ingrata. Ela vai precisar, se ela quiser continuar com o trabalho dela. Mas eu fico pensando o quão injusto foi isso, sendo que não é ela a criminosa da história, e o quão rápido as pessoas estão prontas para destruir as outras com o mínimo de provas possíveis. E eu tenho meia culpa nisso também, acho que todo mundo tem, mas eu vou falar de mim porque eu tô falando, eu não vou acusar ninguém. Mas, por exemplo, quando saiu essa acusação do Neil Gaiman, eu fiz um post falando disso. E um dia depois aconteceu isso com a Gabi, e eu vejo quão idiota foi a minha atitude também, sabe? Me serviu para repensar isso também. A gente tem que dar tempo das pessoas. Se num julgamento em que a pessoa ela é pega em flagrante pelo pior crime do mundo, ela vai ser julgada e vai ter a chance de colocar o ponto de vista dela, por mais que o ponto de vista dela não se prove consistente, é dado a ela a chance. E nesse caso, estamos falando de alguém que não cometeu nenhum crime na esfera criminal, dentro do Código Penal, não se enquadra em nenhum desses lugares. Então, existe sim, são fãs dela, são todas pessoas inscritas no canal dela, algumas que provavelmente sempre estavam comentando bem, e quão rápido mudaram de opinião, sendo que ela não se explicou, não deram a chance dela fazer um vídeo. Em poucas horas o negócio já tinha explodido, ninguém conseguiria ter cabeça para fazer uma defesa nesse tempo. E outra, ela está sendo vítima de um crime, então ela precisa cuidar disso na área, ela precisa consultar um advogado, ela precisa consultar os meios em que ela pode recorrer a isso. Ela não pode simplesmente sair fazendo um vídeo desse caso. As pessoas estão esquecendo que a parte você se defender também apropriadamente de acusações de um crime, na verdade, não foi acusações, ela não precisa se defender disso, de um crime que ela sofreu. Eu sei que vai muita gente vir aqui falar, mas ela fez isso, ela fez aquilo. Como eu falei, não me interessa, se interessa a você, né? Sinto muito, mas para mim não me interessa. E isso acontece muito em todas as esferas, isso acontece muito no RPG. Logicamente eu não estou falando que a gente tem que passar pano para tudo, mas a gente tem que ser justo. Nós temos que ser justos, a gente tem que considerar com quem a gente está falando. Se a gente conhece ainda daquela pessoa, você pode muito... Se você conhece a pessoa, você pode muito bem chegar para ela, pode ser publicamente, mas fala, e aí, o que você tem a dizer sobre isso? Por exemplo, na semana passada eu postei um presente que eu ganhei, que era um livro do Marcelo Deldeb. Um aluno viu no sebo, ele não é um aluno que é ligado a RPG, ele sabia que eu gostava muito, ele acompanhava o meu canal, acompanhava eu nas redes, viu lá RPG Quest, RPG grandão na capa, me deu de presente. Eu fiquei muito tocado com o cara. Pô, é um aluno, eu vejo ele uma vez na semana, aliás, duas vezes na semana, durante a aula, a gente falava só de inglês. O cara sai da casa dele, vai lá, gasta dinheiro, compra um livro, vai no correio, manda embrulhado certinho, tal, com uma carta. E eu postei, fazendo um agradecimento, e virei o apoiador do Marcelo Deldeb. Eu virei o divulgador das obras, virei o espalhador da extrema-direita, sendo que a maioria das pessoas que comentaram
nesse sentido, sabe que eu não sou, sabe que eu sou o oposto, mas eu não vejo problema nisso mesmo, porque aquele livro, no texto dele, fica aí o desafio de achar alguma coisa naquele livro que seja pior do que os livros que outras pessoas estavam lançando na mesma época, começo dos anos 2000. Eu poderia citar vários exemplos de pessoas que eu adoro, pessoas hiper gente boa, que em 2005, 2010 estavam lançando livros que hoje em dia você vai ler, tem trechos hiper mega problemáticos, sabe? Não vou falar para não causar polêmica e não me indispor também com pessoas que eu gosto bastante. E isso por causa de uma foto de agradecimento. E logicamente eu sou um Zé Ninguém na internet. Eu não sou um Zé Ninguém na vida. Mas as coisas estão escalonando muito rápido nesse sentido. Os tribunais da internet, do qual muitas vezes eu já fiz parte, como nesse caso do Neil Gaiman, e me arrependo muito. Poucas horas depois eu já tinha tirado esse post que eu fiz. E fica aí o ensinamento de não entrar nessa onda, como eu fiz ao postar do Neil Gaiman. Eu não fiz acusações, eu não xinguei ele. Eu só falei, o meu post foi o seguinte: se for comprovado, porque a gente tem que também ouvir o lado das vítimas, se for comprovado, vai ser interessante como o pessoal vai lidar com a obra do Neil Gaiman, que é muito adorada, como o pessoal vai fazer, porque eu prego a separação de artista e obra. Tem gente que já acha que eu sou o Beelzebub por fazer isso, mas eu prego isso, tem gente que não prega, eu entendo perfeitamente os argumentos de quem não faz isso, eu acho que tem a sua lógica, eu escolho não fazer, julguem-me por isso, mas, acima de tudo, a gente tem que esperar essas coisas se resolverem, que foi algo que eu não fiz, que foi algo que com certeza não fizeram com a Gabi Xavier. E a gente não pode deixar isso crescer da forma que cresceu fora. A gente não pode deixar isso que aconteceu nesse meio mais amplo da internet chegar no RPG. E aí realmente, antes de sair falando tudo, eu mesmo poderia falar 20 mil vezes em que eu fiz pré-julgamentos, a maioria das vezes no privado, mas já fui babaca um monte de vezes. O ator tal, o escritor tal, blá 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 blá. Sabe, tá vendo aquele cara, babaca, não sei o que tem. Sabe, talvez não, com certeza. Pô, chama o cara e expõe, não gosto dessa sua atitude, não gosto de você estar fazendo isso. Pelo menos esse caso, tudo isso que aconteceu comigo semana passada, essa coisa gigantesca que aconteceu com a Gabi Xavier, me fez pensar nisso, que a forma como eu estou resolvendo as coisas tá errado. Tá errado. As coisas têm que ser resolvidas de forma mais justa. Eu preciso parar de ser muito babaca, de ficar falando pelas costas e não dar a chance das pessoas se defenderem, ou sequer saberem que estão sendo chamadas disso, que estamos falando isso delas. E já não tem nada a ver com a Gabi, já é a minha meia-culpa. Enfim, e junto com isso, com essa reflexão pessoal, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu sinto que eu preciso fazer esse vídeo. Além dessa reflexão pessoal, de começar a agir de forma bastante diferente nas redes sociais, tanto no público quanto no privado, nos grupos e tudo mais. Realmente é algo que eu preciso pensar, repensar. Não é que eu tenho que repensar, eu tenho que mudar mesmo. Também começar a se posicionar contra, publicamente, nessa gotinha que é a repercussão do meu trabalho. Mas a gente precisa começar a deixar claro que isso não é um caminho bom para ser tomado e que por enquanto está bem longe da gente. Talvez, eu não sei como vai ser a reação desse vídeo também, mas que se continuar crescendo nessa abrangência, vai inevitavelmente chegar em todos os níveis, inclusive nos nichos mais nichados que a gente tem, como por exemplo o RPG Solo, como por exemplo os canais de 500, 300 inscritos no YouTube, e é preocupante. Então é isso. De que lado que eu tô nessa história? Com certeza do lado da Gabi Xavier.
Ela não é uma pessoa perfeita, da mesma forma que ninguém é perfeito. E ela foi vítima de crimes. E é isso. Agora, vamos ver a repercussão desse vídeo aqui.